Indo, chegamos. A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Estamos aqui nessa noite fazendo uma live, conforme noticiei, conforme eu falei. Estaremos aqui juntos hoje com o nosso pastor Edinaldo Carvalho, conforme eu falei, experimentado em escatologia bíblica. E nós hoje vamos nos aprofundar sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer, sobre os desdobramentos da escatologia relacionada ao tempo do fim. Algumas implicações proféticas que nós estamos observando nessa última hora. Então, quero dar boas-vindas aos meus irmãos que estão aqui conosco, quero saudar tanto os meus irmãos que me acompanham, também os irmãos que acompanham o pastor Edinaldo Carvalho, sejam bem-vindos, e de antemão já quero agradecer, pastor Edinaldo Carvalho, pela confiança de nos deixar estarmos aqui do seu ladinho, fazendo essa live, estar comungando e aprendendo. Eu creio, pastor, como eu sempre falo para alguns irmãos, quando eu faço live, provavelmente não, né, mas certo, né, a Bíblia nos mostra isso. São as últimas lives, né, são os últimos ensinos que nós estamos dando nesses últimos dias. E eu quero agradecer ao senhor grandemente pela oportunidade, pastor Edinaldo. Eu que agradeço, meu querido pastor Gisley Galvão, aí da terra das Alagoas, Murici, saúdo este povo alagoano, não é? E também aos meus que me acompanham por esses estados aí do Brasil afora, a começar aqui no Rio de Janeiro, não é? E a todos que estão sintonizados nessa live, cujo objetivo é trazer a impressão nossa sobre os acontecimentos à luz da Bíblia. A diferença, meu querido irmão Gisley, é que os analistas da rede televisão, os repórteres, né, analisam as profecias à luz do entendimento geopolítico. Isso. Nós não, vamos falar um pouco de geopolítica à luz das Escrituras, para que o Espírito Santo nos ajude a entender esse cenário mundial e esse quadro que se monta a cada dia para o desfecho escatológico. Um prazer estar com você, muito obrigado pelo convite e vamos em frente. Amém. Pastor, já vamos começar aqui, aproveitando o tempo, eu já, conforme eu falei com o senhor aqui em off, eu vou trazer aqui duas notícias que chegaram para mim, e como o senhor bem falou, nós vamos tratar isso aqui à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Nós estamos vendo, pastor, que se iniciou, né, vai chegando aí para o 15º dia, 14º dia, do enfrentamento de Israel contra um grupo terrorista chamado Hamas. E houve muitas dúvidas de muitos irmãos querendo saber o que é que vai acontecer. Eu quero emendar essa pergunta e trazer um fato que acaba de chegar, que os Estados Unidos, de forma declarada, apoia Israel. E eles têm uma base, segundo informações que nós estamos olhando, tem uma base na Síria, tem base ali na região do Oriente, e eles foram atacados. E saiu também agora, acaba de sair também uma informação, que a China está mandando para as águas do Oriente Médio 3 navios de guerra. Eu pergunto ao senhor, pastor Edinaldo, nós estamos avançando para o que a Bíblia chama do Gog e Magog, e para que na verdade, nós chamamos Gog e Magog, e os que estudam geopolítica chamam de Terceira Guerra Mundial. Nós podemos afirmar, pastor, que há implicações proféticas de que a China vai entrar nesta guerra contra Israel, se alinhando com Rússia e Irã. Podemos afirmar isso, pastor Edinaldo Carvalho? Olha, a profecia não cita a China para o desenrolar de Gog e Magog. Eu não tenho dúvida de que o cenário para o cumprimento de Ezequiel 38 está caminhando.
porque em momento nenhum os ataques do Hamas, e não é de hoje, que ele ataca Israel, foi de uma proporção tal qual a essa última, do penúltimo Shabat, momento em que um grupo terrorista estava tão aparelhado e a sua inteligência se desenvolveu tanto nesses últimos tempos que pôde provocar o caos que provocou em Israel. Em primeiro lugar, nós sabemos que o Hamas não está fazendo isso sozinho. O Hamas em Gaza não tem estruturas industriais para promover, elaborar, construir todo esse arsenal de foguetes que o Hamas despejou sobre Israel. Isso significa dizer que outras nações que odeiam Israel e que usam não apenas o Hamas, mas também o Hezbollah e todos os desafetos de Israel para, nos bastidores do mundo subterrâneo, das trevas subterrâneas, fustigar e atacar Israel, provocando um inquietamento a esse povo que se recuperou da espada, como diz Ezequiel capítulo 32. E se nós analisarmos esta profecia do capítulo 38 de Ezequiel, do versículos de 1 a 6, nós vamos encontrar ali as nações descritas que irão fazer uma aliança com Magog, ou seja, com Gog da terra de Magog. E aí devemos começar interpretando e entendendo quem é Gog e quem é Magog. Gog é um chefe, Gog é um líder governamental, é um líder de uma nação, é o líder da nação de Magog. Então, Gog é um superintendente, é um primeiro-ministro, é um czar, é um presidente, é um imperador, seja um homem de poder e de governo. Não é? E é o Gog, Mihail, que acabou de chegar. Bebel, A liberdade. Vou voltar na live. Onde eu vou te ganhei? Eu estou vendo, dá a paz do Senhor. A paz do Senhor, ganhei essa paz. Senhor. Na live, diga assim, vou voltar na live. Vou voltar na live. E eu preciso me retirar. Eu preciso me retirar. Então, dê a paz do Senhor para os irmãos. A paz do Senhor. Olhando. Fala, saúde a todos com a paz do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Fecha a porta, tá? Obrigado pela sua... Tá fazendo live? Tô. Obrigado pela sua presença. Bora com a minha mãe. Não, mas hoje é uma extraordinária, tá? Desculpem. Chegou da igreja agora. Chegou sem saber que eu estava fazendo live. Veio com a corda toda. Fecha aí, Belinha. Fecha a porta. Glória a Deus. Pastor. Desculpe. Que é isso. De maneira que não deixa dúvida a profecia de 1 a 6 que as nações que estão envolvidas com esta liderança são as nações arroladas nessa profecia. Como eu estava explicando, Gog é um chefe, é um líder. Isso. É um governante. É o governante da terra de Magog. Agora temos que entender quem é Magog. Magog é neto de Noé por Jafé. Jafé foi um dos filhos de Noé. E os Jafé deram origem aos jefetistas, ou jafetistas, que os historiadores como Plínio, o Moço, Heródoto, Flávio Joséfo, reputam como se foram os citas, os antigos citas, moradores, habitantes dos Cáucasos, onde é o norte do planeta, não é? É a parte norte do planeta, onde esteve ali situado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não é? E agora a atual Rússia. Então, isso nos leva a entender
que Magog é a Rússia. E o chefe da Rússia hoje chama-se Vladimir Putin. Isso. Se nós formos analisar a política externa de Vladimir Putin do ano 2000 para cá, nesses últimos 23 anos, Putin se deu ao trabalho de fazer uma aliança exatamente com os países, as nações citados em Ezequiel 38. Por exemplo, a Pérsia. A Pérsia é o atual Irã. O Irã passou a se chamar Irã em 1935, na ocasião do Shah Reza Pahlavi. Antes era a Pérsia. Só a partir do século passado, do ano de 1935, passou a se chamar Irã. E em 1938 foi celebrado um acordo de múltiplo apoio, de múltipla proteção entre o Irã e a Rússia, de maneira que qualquer nação que apoie, que ataque o Irã, dá direito à Rússia de entrar na defesa do Irã. Então, a aliança com a Pérsia já está feita. A aliança com Gomer, com Put, Cush, a Casa de Togarma, essas nações, aliança da Líbia, da Síria, da Etiópia e de algumas nações de fundamentalismo islâmico que Vladimir Putin já se aliançou. Então, já existe um eixo formado e esta aliança prevista em Ezequiel 38 já está pronta. Eu lembro aqui de uma profecia estudada por Vilna Gaon, no século XVIII, um judeu nascido na Bielorrússia, que, estudando a Bíblia no livro de Gênesis, percebeu uma profecia que dizia o seguinte, que quando a Rússia tomar a Ucrânia, ele falava assim para os judeus, seus conterrâneos, quando a Rússia tomar a Crimeia da Ucrânia, é porque já podemos estar ouvindo os passos do Messias. Meu Deus. E quando a Rússia chegar em Constantinopla, ponho as roupas de sábado, porque o Messias pode chegar a qualquer momento. Meu Deus. Em 2014, nós sabemos, a Rússia anexou a Crimeia ao seu continente, construindo uma ponte de 19 quilômetros, sufragando, roubando, retirando o domínio administrativo político da Ucrânia sobre a Crimeia. O interesse da Rússia sobre a Crimeia, porque no sul da Crimeia, que dá acesso ao Mar Negro, tem uma base naval da Rússia, na cidade de Sevastopol. Aí está o interesse da Rússia, um interesse logístico, uma vez que se sente ameaçada por países da Europa Oriental a se anexarem à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E aí vem as justificativas da anexação da Crimeia como uma base logística naval para que a Rússia continue tendo total autonomia no Mar Negro. O Mar Negro é um mar que a Rússia tem acesso a Constantinopla. O Mar Negro banha Constantinopla, o Estreito de Bósforo, né? Istambul. E a profecia de Gaon diz que quando os russos chegarem a Istambul, já chegaram, porque já existe um acordo entre a Turquia e a Rússia de franquear a navegação dos navios russos através do Estreito de Bósforo, que dá acesso ao Mar de Marmara e depois ao Estreito de Dardaneles, e ao Mar Mediterrâneo. Saindo no Mar Mediterrâneo, a Rússia
já municia uma outra base naval na cidade de Latáquia, na Turquia, onde a Rússia já tem navios e uma grande força militar naval, e ali está nos bigodes, pode ser assim, de Israel. Dali para o ataque a Israel é um pulo, e essas tropas, essas forças da Rússia já têm toda essa geopolítica traçada a partir da política aliancista de Vladimir Putin a partir do ano 2000. Então, o pano de fundo da construção geopolítica da profecia de Ezequiel 38, querido irmão, está montado. O Hamas, que fez com o Israel hoje, é, na verdade, um estupim. Assim como a Primeira Guerra e a Segunda Guerras Mundiais tiveram seus estupins, a invasão da Polônia e o assassinato do príncipe austro-húngaro Ferdinando, assim também o Hamas, com esse ataque de grande porte a Israel, pode estar sendo o estupim para que haja um arrolamento da Rússia, do Irã, da Síria, do Líbano e de outros países a comando da Rússia para invadir as montanhas da Judéia, como diz a profecia. Então, eu creio que isso é uma antessala, não é, desses acontecimentos de Gog e Magog. Pastor, o senhor agora nos deu uma aula e avançou muito no que diz respeito a nós entendermos como vai se dar o Gog e Magog. O pano de fundo está pronto, está tudo preparado, tudo alinhado. Agora, tem uma pergunta, pastor. Nós somos pré-tribulacionistas, né? Nós cremos que a igreja será tirada antes do derramar da ira de Deus. Se fazem muitas perguntas hoje no meio cristão, vendo os sinais, né, tanto na área da saúde e agora guerra. Pastor, eu queria que o senhor dissesse assim, explicasse para esses irmãos, será que a igreja do Senhor Jesus vai estar quando esse desfecho, esse enfrentamento, esse confronto se der? A igreja vai estar aqui ou Jesus já tem levado o seu povo? Se eu dissesse que estará ou não estará, é porque eu saberia quando será o arrebatamento. E isso ninguém sabe. O arrebatamento é iminente. Qualquer pessoa que diga que isso vai acontecer antes ou depois do arrebatamento está retirando a iminência do caráter do arrebatamento. Nós estamos vendo o cenário se aprontar. Eu tenho absoluta certeza que a igreja não estará em Armagedon, mas em Gog e Magog eu não posso afiançar de que ela estará ou não, uma vez que este cenário já está sendo montado. Nós não podemos confundir o Gog e Magog com a batalha, a campanha do Armagedon. São duas guerras mundiais que ainda estarão por vir. A Terceira Guerra, que interessa aos globalistas e a todos os grupos que João chamou de anticristos, que estão preparando o cenário geopolítico, jurídico e religioso para a revelação do anticristo. Por exemplo, essa guerra interessa a esses globalistas como justificativa de que o mundo estará em conflito, em convulsão, e somente uma nova ordem mundial poderá botar as coisas nos eixos. E aí entra o anticristo. Então, pastor, essa decisão... Não, pode... Agora, termina o raciocínio, pastor. Essa Terceira Guerra, esse Gog e Magog, pode ser exatamente esse cenário de guerra quando o anticristo se levantará propugnando uma paz. Ele deverá surgir no ambiente de conflito, o que nós estamos antevendo agora. Eu não tenho dúvidas
de que ele já está na Terra, Meu não Deus. revelado ainda, Isso. esperando o momento que ele se levantará como um homem das nações, propugnando uma paz armada, uma paz negociada, aquilo que Paulo, escrevendo em 1 Tessalônica, capítulo 5, diz que quando andarem dizendo paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Então, nós sabemos de que este homem da iniquidade espera o momento oportuno, momento em que a guerra já estiver deflagrada, para iniciar o seu ministério, representando o cavalo branco do Apocalipse capítulo 6. Trará uma paz que é seguida de uma guerra, como diz o cavalo vermelho do Apocalipse 6. E depois a fome e a peste, que trará grande mortandade à humanidade. Esse cenário já se avizinha. Há uma perspectiva de que o planeta Terra esteja preparado já para o grande holocausto de todos os tempos. Meu Cerca de Deus. 4 bilhões de pessoas irão perecer. O Apocalipse de Isaías, capítulo 24 de Isaías, diz que poucos homens restarão na terra. A grande tribulação, esse período, terá duas origens. Uma origem humana, momento em que o homem vai atirar no seu próprio pé, ou seja, as nações vão se autodestruir, inclusive usando a tecnologia bélica e armas atômicas para destruir grandes bolsões populacionais. E a origem divina, quando o próprio Deus perpetrar sobre o planeta seus juízos através de abalos climatológicos e cósmicos que se abaterão sobre o planeta Terra para enxugar a Terra da presença humana, concluindo com aquele grande exército que virá de demônios para ceifar 1/3 da vida humana na Terra. E aí nós sabemos que pelo menos 2/3 perecerão nesse grande conflito que será a Quarta Guerra Mundial, urdida pelos acontecimentos da Terceira. A Terceira será rápida, será, vamos dizer assim, não se fará vida, mas não nessa dimensão da Quarta, do Armagedon. Esta guerra terceira, o próprio Deus vai intervir, porque mesmo em países como a Rússia, o Irã, a Síria, o Líbano e outros aliados, Israel não poderia contê-los. E aí o próprio Deus se levanta, como se levantou na Guerra da Independência, em 48, na Guerra dos 6 Dias, em 1967, e também na Guerra do Yom Kippur, em 1973. O Senhor foi quem guerreou por Israel nessas batalhas, porque Israel não pode perder nenhuma guerra. Israel, se perder uma guerra, desaparece. E o trono de Davi está incrustado no meio da nação de Israel, esperando que o rei das nações se assente nele. Por isso que o próprio Deus protege Israel até que ele volte à terra. Glória a Deus, glória a Deus. É forte, pastor, essa informação. O senhor estava falando aí, no comecinho da fala do senhor, sobre essa questão aí dos governos mundiais já estarem clamando por uma nova ordem mundial. E às vezes, pastor, a gente está dando notícia aqui, falando, e tem muita gente incrédula, não querendo associar os fatos que estão hoje e tentar relacioná-los à palavra de Deus. Eu achei interessante quando o senhor falou aí sobre esse desejo de que os globalistas têm de impetrar uma nova ordem mundial. Se o senhor permitir, eu vou deixar aqui, vou colocar aqui uma imagem, é bem rápido, só para confirmar aquilo que o senhor vem falando, porque tem muita gente que não acredita. Mas essa informação saiu ontem à noite, pastor. Olha bem, eu vou só colocar aqui na tela, para o senhor ter ideia. Olha o que o presidente dos Estados Unidos falou. Deixa eu colocar aqui.
Olha o que ele diz aí. Biden diz que nova ordem mundial é necessária. Aí se cumpre, né, pastor? O que o senhor acaba de falar. A nova ordem ficou sem fôlego. Ele disse ali É que isso. esses últimos 50 anos Isso. um período do pós-guerra, que a ordem mundial estava funcionando, baseado nos paradigmas de Bretton Woods. Eu vou explicar o que seja Bretton Woods. Estava funcionando muito bem, mas ficou sem fôlego. Ele só deve ter completado, eu não vi essa fala dele, mas ele deve estar dizendo assim, então agora é necessária uma nova ordem mundial. Isso. Exatamente aquilo que nós estávamos falando, acerca de que há um clamor para a nova ordem. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, as nações se reuniram em New Hampshire e retiraram dali um protocolo chamado de Bretton Woods, que era exatamente paradigmas de como a economia iria funcionar no pós-guerra, baseado no dólar, no FMI recém-criado, no ouro, lastreado pelo ouro, e na criação da ONU, para unir as nações novamente em torno desses novos paradigmas depois do resultado da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais. Então, isso funcionou até agora, e está certo. Agora já existe um clamor das nações para uma nova ordem mundial e já está se preparando a estrutura jurídico-governamental dessa nova ordem, através da Agenda 2030 da ONU. Isso. Que será o arcabouço jurídico para o governo do anticristo. Deus separou as nações, quando separou as línguas das nações, lá em Babel. Isso. A ONU, hoje, as uniu. Deus separou. A ONU as uniu. Verdade, Portanto, pastor. surge uma nova Babel espiritual para finalmente submeter o mundo ao governo mundial único, dessa nova ordem mundial. Isso faz parte do livro, se me permite, que eu escrevi há uns 2 meses, mais ou menos, antes de explodir a guerra, mostrando que há uma geração que está presenciando um acelerado cumprimento das profecias e que mostra o que a Agenda 2030 está preparando para o estabelecimento da nova ordem mundial após a Terceira Guerra. Isso. Pastor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, emendando. Enquanto o senhor falar, eu vou colocar o número aqui do WhatsApp para quem quiser adquirir o livro do senhor, tá, pastor? Tem muitos irmãos perguntando aqui como faz para adquirir o livro, e conversando com a sua filha, ela nos autorizou a colocar o número aqui no chat, para os irmãos entrarem em contato, tanto com o senhor, com sua filha, enfim, com o pessoal que estão na direção da venda do livro. Esse livro, eu já vi o senhor falando desse livro, até falei hoje que eu quero adquirir esse livro, para a gente poder entender melhor, principalmente essa questão de nova ordem mundial. Nós temos 3 livros, se me permite. Pastor, fica à vontade. Eu vou colocar aqui o número aqui. Meu querido irmão. Primeiro, este livro aqui, que se chama Escatom, Profecias e Fatos. É um livro todo colorido, em papel couché, com mapas, gráficos, e, inclusive, um capítulo que fala de Gog e Magog. Esse livro já está na 6ª edição, praticamente está esgotado. Eu tenho aqui ainda alguns exemplares para servir aos irmãos que queiram, não é? E é assim. Eu tenho outro, que não está nem por aqui, porque eu só tenho um exemplar dele, que se chama O Acelerado Cumprimento... Contagem Regressiva para o Reino Milenar.
Esse está esgotado, eu não tenho para servir. Agora tem esse aqui. Somos a geração do acelerado da cumprimento das profecias. Meu Deus, é forte. E tem esse aqui. Quem é este que vem do deserto? Mostrando todo o roteiro da campanha do Armagedon, nas suas 8 fases. Quando Jesus vier à Terra, fisicamente, momento em que todo olho o verá, ele não vem no Monte das Oliveiras em primeiro lugar, como muitos colegas equivocadamente pregam. Isso. O profeta Isaías diz que ele vem em Edom. Quem é este que vem de Edom? Por isso que eu pus o título do livro, Quem é este que vem do deserto? Porque Edom, que a profecia cita, Amon, Moabe, Bosra, Seir, o deserto de Parã, é a região onde ele virá confrontar os exércitos do anticristo que estarão perseguindo o remanescente fiel de Israel, que fugiram de Jerusalém após o cerco de Jerusalém na campanha do Armagedon. O anticristo sai do Megido. Primeiro ele reúne as tropas no Megido, onde é hoje ali o sopé do Monte Carmelo. Ali ele reúne os exércitos. O Brasil vai mandar tropa para ajudar ao anticristo. As nações irão mandar tropas. Ele será o presidente em chefe do Exército Mundial Único. E quando Israel romper a aliança com ele, ele se junta ali em Asdralon, ao norte de Israel, a 80 quilômetros de Jerusalém, reúne as tropas e desce contra Jerusalém. Em Jerusalém, ele mata 2/3 do povo judeu, faz uma carnificina. Só que 1/3 foge, e foge para o deserto, para o sul da Jordânia, hoje, onde existe uma cidade chamada Petra. E ali o anticristo dá falta deles e parte no encalço desse remanescente fiel no sul da Jordânia. E quando chega lá com seus exércitos, quem ele encontra? O Senhor, o general de guerra, que promove uma matança dos exércitos e convoca as aves de rapinas do céu para lhe servir um banquete dos cadáveres dos exércitos do anticristo. Ali, bem naquela região, o Senhor faz com que Israel entenda que aquele Messias que foi traspassado na cruz era o tão esperado Messias, o Salvador de Israel. E ali ele se converte ao Senhor. Isso está em Zacarias 12:10. E irão proclamar em voz alta e em pranto e em choro, Baruch Rabá, Beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. E, finalmente, os judeus, que têm o coração endurecido para Jesus, se curvarão a ele e o aceitarão como o Messias, como o Senhor e o Salvador de Israel, e o Senhor e o Salvador do mundo. Esse livro fala desse roteiro. Então, a Rebeca pode oferecer ainda, tem poucos exemplares, o kit desses 3 livros. É só fazer contato. Não sei se é esse o telefone dela. Não, esse é o seu, né? Esse é do projeto. Esse, pastor, é o do... Eu deixei fixado. Está no chat. Está no chat. Está fixado. Eu não estou vendo... Aqui eu não tenho acesso ao chat. O senhor não tem. Mas está fixado, pastor. Então, o número, viu? Do WhatsApp, que é o que eu tenho aqui, do livro. O Ministério Escatom. Que é do livro Escatom. E os irmãos querem saber valores. Somente em contato com a... somente com a Rebeca mesmo, através desse telefone. Tá bom, tá bom. Os irmãos que tiverem interesse de adquirir o livro, eu vou adquirir o meu, e os irmãos corram para adquirir o de vocês, porque a gente precisa nos aprofundar nos acontecimentos. Pastor, eu queria fazer mais uma pergunta, avançar com o senhor nessa questão profética, né, escatológica que a gente está vivendo. Nós estávamos falando agora, pastor, sobre a questão da nova ordem mundial.
Nós sabemos que em Apocalipse capítulo 13, nos fala ali de um controle, né, de um governo, que é o governo do anticristo, de fato, e fala-se da marca da besta, tão famosa marca da besta, que vai servir para um controle como nunca antes visto na raça humana. Nós estamos vendo, pastor, que tem informações chegando para 2024 e até 2025, eles criarem uma moeda digital. E essa moeda digital passará a ser ampliada não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O mundo inteiro passará a usar essa moeda digital e as pessoas passarão agora, quer comprar, quer vender, o sistema todinho vai estar controlando. É o mesmo que acontece hoje lá na China. Diante do que nós estamos vendo, pastor, nós podemos afirmar que esse cenário está preparando também para essa outra parte, porque nós estamos estudando agora a fase das guerras. Mas em Apocalipse fala dessa fase social que vai estar vivenciando no período da grande tribulação. O que nós estamos vendo, pastor, essa projeção para 2024, 2025, como o senhor bem colocou agora, sobre a Agenda 2030, né, que fala dos 17 planos da elite globalista para impetrar no mundo inteiro. Nós podemos afirmar, pastor, que nós estamos caminhando mesmo assim, claramente que isso é um governo da besta, de controle social, tem implicações bíblicas dentro disso? O Apocalipse capítulo 13 fala de duas bestas. A palavra besta significa dizer autoridade, governante, homens de poder. Isso está descrito logo quando veio à tona na palavra de Deus essa terminologia de besta, lá em Daniel capítulo 7, mostrando o leão, uma besta, um tigre, uma besta, um leopardo, um urso, outra besta, e a besta dos últimos dias, que é uma autoridade suprema que governará o mundo como um império globalizado. Essa besta dos últimos dias é o anticristo, que irá governar com uma coadjuvância da besta que vem da terra. Na verdade, são dois personagens, a besta que vem do mar e a besta que vem da terra. O capítulo 13 traz esses dois personagens. A besta que vem do mar é a besta que vem das nações. O mar, na Bíblia, significa povos e nações. Então, essa besta que vem do mar é uma besta que estará vindo com a autoridade das nações e será aclamada, eleita pela democracia das nações. Então, o anticristo não tomará o poder. Ele será aclamado pelos povos como o governante dos últimos dias. Ele contará com a ajuda do homem religioso, que é o falso profeta, que é a besta que vem da terra. Esta besta que vem da terra fará sinais de prodígios, milagres, fará estátuas mover, e o mundo inteiro ficará estupefato. E aí, esta besta da terra, o falso profeta, que parece um cordeiro, mas fala como um dragão, e o dragão é Satanás, irá dizer assim ao mundo: adorem não a mim, adorem a ele. Ele é a besta que vem do mar, é o anticristo, o homem do governo, o homem das nações. E a besta que vem da terra é quem vai engendrar a marca da besta. A marca da besta será um dispositivo tecnológico que se tornará um passaporte de crédito para que todos queiram comprar, participar do mercado, possam ter esse passaporte.
Os 17 ODS da Agenda 2030 prevê que, num futuro breve, isso já começou, a humanidade será controlada por vários passaportes. Passaporte climático, passaporte sanitário, o passaporte de locomoção e de localização. Esses passaportes é que irão controlar a humanidade como um todo. E isso será feito através da tecnologia, que já é uma realidade. A tecnologia 5G, que já é real, a tecnologia 6G, que já está pronta para vir para a realidade, a inteligência artificial e o sistema quântico de tecnologia. Nós estamos num momento de migrar do sistema binário para o sistema quântico, passando através de um sistema híbrido, onde os algoritmos, não é, serão de fácil controle, exatamente por este homem da iniquidade que terá tudo em suas mãos, todo o controle absoluto de tudo e de todos. Ninguém nesse tempo será alguém, mas todos serão manipulados, não haverá devassabilidade, todos serão devassáveis, não haverá indevassabilidade, não haverá segredos, não haverá esconderijos. O homem ficará totalmente exposto na mão de um governo que está montando um Estado policial global. Portanto, essa estrutura da Agenda 2030 prevê tudo isso, esse controle tecnológico, o controle do pensamento humano e, inclusive, o controle da raça humana, promovendo habitantes híbridos do planeta Terra, através de corpos transhumânicos, cibernéticos e biológicos, o que já está sendo testado e realizado em alta tecnologia dos países desenvolvidos. Daqui a alguns anos, a cegueira, os aleijões, as neuropatias, tudo isso será coisa do passado. A física quântica, ou seja, a química quântica, fará milagres extraordinários na medicina. E todos poderão ter acesso a isso, basta que portem o passaporte de controle da besta. Todos aqueles que queiram esse avanço tecnológico, essa beleza da tecnologia, terá que submeter ao anticristo numa relação de adoração ao anticristo. E aí esses já estarão condenados. Nesse momento, que acontecerá na segunda parte da grande tribulação, nos anos 3,5 depois dos primeiros 3,5, a igreja aí sim não estará mais aqui, porque já sofreu o rapto, não é? E estará com o Senhor nas bodas e recebendo o galardão. Pastor, que aula, viu? Essa ideia que o senhor acaba de nos passar sobre esse controle social é tão devastador, né, pastor? Porque a gente está vivendo isso agora, né? Nós viemos numa pandemia, a pandemia nos mostrou isso. O governo dos Estados Unidos também acaba de anunciar, eu estou falando isso, pastor, porque às vezes as pessoas tendem a não acreditar no que é falado aqui no canal, tanto aqui no meu canal, o senhor também, sempre fazendo lives, dando seminários, alertando, e nós estamos vendo uma igreja, eu não quero generalizar, evidentemente, mas tem muitos irmãos que estão dormindo, né? Não estão atentos ao que está acontecendo. E aí o senhor falando isso, recentemente, acho que não dá nem com 15 dias, o governo americano anunciou que eles vão fazer uma espécie de lockdown climático, e o senhor falou justamente sobre isso, do passaporte climático. As pessoas passarão aí, inclusive, eles já estão também com uma ideia, pastor, sobre a questão do consumo de carne, pastor, que eles estão, né, querendo regular esse consumo de carne, e tudo isso vai caminhando, né, pastor, vai montando o cenário, e o que me alegra, pastor, e nos alegra, pelo menos nós que estamos aqui hoje, é que o arrebatamento é uma realidade. Como o senhor falou no começo,
é iminente, e quando eu fiz a pergunta para o senhor, eu fiz uma pergunta geralmente dos irmãos que fazem essa pergunta. Eu sou da linha do senhor. Não dá para prever o arrebatamento, se é antes ou depois do Gog ou Magog, durante, bom, não dá para prever nada, porque o arrebatamento pode acontecer agora. Mas eu queria que o senhor deixasse, pastor, um conselho para esses irmãos que estão tentando resistir ao que nós estamos vendo. Eu não sei se o senhor percebeu, ou se o senhor percebe, pelo menos no tempo que eu era bem mais jovem, existia tantos hinos falando sobre o arrebatamento, Jesus está voltando, desperta, igreja. E parece que hoje, diante de tantos sinais, né, pastor, tudo acontecendo, parece que o povo não está querendo acreditar que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. O que é que o senhor diria para esses irmãos que tentam segurar, ou pelo menos resistir ao que está acontecendo, pastor? O mundo ímpio está incrédulo porque o mundo ímpio é incrédulo. Quanto à igreja, a igreja está dispersa em sua agenda neomoderna, em sua agenda secular. E essa deficiência parte dos púlpitos das igrejas. A igreja, ela não se comanda, ela é comandada por aqueles que dirigem a igreja. A última análise deveriam ser os guias da igreja. Assim como Jesus foi guia em seu tempo, ele constituiu pastores para serem os guias das ovelhas do seu aprisco. Só que os pastores neomodernos, ou seja, os pastores dos nossos tempos, eles não se contentaram em ser guias e querem ser líderes. Eles estão migrando e migraram de uma condução de guia espiritual para líderes de corporações religiosas. Hoje, a maioria dos pastores são supermercadistas de estruturas religiosas. O supermercado religioso é que está vigorando na igreja. Os pastores querem ser líderes. Você vê que não existe o nome líder na Bíblia, a terminologia líder. Isso é um termo neológico da nomenclatura da nomenclatura neomoderna. Líder da caserna, líder do time de futebol, líder da empresa e líder da empresa chamada igreja. Para muitos pastores, a igreja deixou de ser o corpo vivo de Cristo para ser uma corporação financeira, religiosa, onde ele oferece pare de sofrer, show da fé, você aqui vai ter de volta o que o inimigo levou, e todas essas heresias, esse lixo religioso que o povo está acostumado a comer. E então, os crentes, de um modo geral, não foram preparados, as suas mentes não estão treinadas na escatologia bíblica, porque eles foram levados a se acostumar com esse mundo aqui. Isso chama-se de uma transferência do céu para a terra. O céu é aqui mesmo. Aqui está tudo muito bom. Aqui tem picanha. Tem de carro novo de 400, 500 reais. Tem feriados para ir para a praia. E tem quentão na igreja, nas festas pagãs de Roma, da época de São João, São Pedro e Santo Antônio. A igreja se romanizou, está lambuzada com as lentilhas
de Esaú, né? É verdade. Uma comida de Roma. E Oh, aqui glória. é muito bom, porque a mente das pessoas preferem estar sectárias e não compreender que não haverá o fim do mundo, mas está acontecendo o fim dos tempos. Não Isso. haverá o fim do mundo, mas o fim dos tempos, inclusive o tempo da igreja, porque Isso. é mister, é necessário que esse tempo se conclua como o, a apoteose, vamos dizer assim, o grande finale do dia do homem. O dia do homem, querido pastor, já demora 6.000 anos. Está Meu na hora Deus. por um fim, porque da queda de Adão até os dias de hoje é dia do homem. Quem manda no planeta é o homem. Os destinos da humanidade estão nas mãos do homem. Tudo e toda essa miséria, desgraça, contradição e rebeldia contra a lei de Deus é o homem que provoca nesses 6.000 anos. Só que o tempo que Deus deu ao homem foram exatamente esse tempo, 6.000 anos. Lá no Êxodo, capítulo 20, versos 9, diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, obra do homem. Mas Isso. quanto ao 7º dia, lembra-te para o santificar, porque o 7º dia é o dia que Jesus volta à Terra para reinar o reino milenar de 1.000 anos. E aí ele põe fim ao governo homem sobre a Terra, que já demora 6.000 anos. E Meu aí o Deus. sistema muda, né? E tudo acontecerá como a Bíblia descreve que acontecerá o milênio. Meu Deus. Muito forte, pastor. Muito forte. Pastor, visto que o senhor falou aí sobre essa questão, eu lembro que uma vez o senhor fez uma analogia muito interessante. Eu acho que eu vi essa mensagem do senhor lá na igreja de Madureira, quando o senhor fazia a analogia era sobre as 10 virgens. Ah, e temos as 5 virgens prudentes e as 5 virgens loucas. Ah, eu queria que o senhor não fizesse a analogia completa, porque ia demorar muito, e o senhor, eu quero liberar o senhor já. Estamos chegando quase 1 hora de live. Mas, pastor, a gente está vivendo, de fato, a, essa parábola que Jesus contou, onde temos 5 virgens prudentes que reservam-se o seu azeite, né? Guardam o azeite, porque não sabe que hora o noivo vem, e temos os 5 virgens loucas que não guardam azeite. Essa parábola, pastor, o senhor aplicaria para esse momento da igreja que nós estamos vivendo? Na verdade, a rigor, o Mateus capítulo 25, que fala das 10 virgens, não se aplica à igreja. Se aplica a Israel nesse período do dia de angústia de Jacó. Será o momento em que Israel estará sendo confrontado e muitos irão reconhecer o Messias, irão reconhecer Yeshua como Mashiach. Outros não, porque não terão o azeite para abrir seus olhos, para iluminar o caminho. A igreja, ela não precisa ser especialista em escatologia para ser salva. A salvação não implica um grande conhecimento das Escrituras, embora a palavra diga que errais em não conhecer as Escrituras, porque existe muito analfabetismo bíblico no meio da igreja. Mas a graça, nesse tempo, alcança a muitos inexplicavelmente. Por isso que é graça. A graça é meio inexplicável.
Porque, apesar de nós, a graça nos alcança. Então, muitos de nós está fraco. Muitos de nós se desapaixonou das Escrituras. Muitos de nós levam uma vida cristã meia boca, pode-se dizer assim. Verdade. Isso não implica na salvação, mas isso implica no galardão. Tribunal de Cristo. Por isso que está lá no Apocalipse capítulo 3, parece, cuida com o que tens, para que não perca a tua coroa, ou seja, para que o teu galardão não seja diminuído. Isso. Mas isso não quer dizer que não sejam salvos. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz que a obra de muitos é semelhante à madeira, feno e palha. Isso. Que quando submetida ao fogo, nada sobra. Isso. Mesmo assim, esses serão salvos, como que pelo fogo, mas terão prejuízos no galardão. Só que a igreja não sabe o que é o galardão. E aí quer o galardão terreno. O que é o galardão terreno? Que Deus vai te dar, que Deus vai te restituir, que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Então, a maioria dos pastores estão oferecendo algo que não podem entregar. Isso. Estão oferecendo uma teologia que não é bíblica. Eu creio que o rigor nesse julgamento vai ser muito mais daqueles que ensinam heresias do que aqueles que aprendem heresias e não têm como se defender delas. O julgamento do Senhor é justo. Tem muita gente inocente no meio da igreja sendo tocada por pastores fazendeiros. Como o fazendeiro toca o gado, muitos pastores tocam essas igrejas. Isso. Não como ovelhas, mas como gado que vai ao matadouro. E o Senhor estará julgando tudo isso. Não é? Se você tem um mínimo de temor a Deus, procura servi-lo, mesmo está sendo levado ao erro, o Senhor vai entender o teu coração. O julgamento da salvação não vem pelo que sabemos, mas vem pelo que somos. E o que somos, só Deus conhece. Isso. Por isso que o arrebatamento da igreja não será para a igreja, mas será para o corpo edificado. Ou mesmo a noiva, que é um subconjunto da cristandade, porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, estão fazendo a vontade de Deus. Então, quando houver o chamado para os ares, para a nuvem teofânica, será para aqueles que o Senhor conhece, não para aqueles que o IBGE relata como crente. É forte, pastor, porque a gente está vivendo uma era, né, uma era do cristianismo, daquele cristianismo, né, que eles estão, na verdade, como o senhor falou, manipulando, né? É o evangelho da manipulação. Eles conseguem oferecer para as pessoas ali um conforto, às vezes com as igrejas. Eu vi até aqui no comentário, e eu tenho até um vídeo falando sobre isso aqui, falando sobre o Halloween Gospel, o São João Gospel. Isso aí mostra, né, pastor, que as profecias se cumprem principalmente nessa área, né? Que o amor de muitos ia se esfriar. Quando fala em amor ali, né? Pode ampliar até para o amor à obra de Deus, amor pela causa do evangelho, né? Amor pelas almas perdidas. E aí nós estamos vendo uma igreja que está querendo se ajustar ao mundo, né? Querendo agradar mais o mundo do que agradar a Deus, né, pastor Edinaldo? É isso mesmo. É isso mesmo. Nesse caminho aí. Crentes secularizados,
relativizando os absolutos de Deus. Isso. Muito relativo, tudo é muito relativo, nada é absoluto. E aí sim, aí Satã faz a obra dele no meio desse relativismo todo, que a igreja muitas vezes está plantando, né? Você vê verdade. que os pastores não estudam mais escatologia bíblica, não falam mais da volta de Cristo, não falam que o objetivo do crente é essa agenda, é esse encontro com o Senhor, não é? Não sentem o que Paulo sentia. Paulo disse, olha, eu já queria estar contigo, meu Jesus, mas eu ainda tenho que fazer alguma coisa aqui, porque, para mim, o morrer é o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Não é? O morrer é lucro, porque eu morro e estou contigo. E eu queria que isso acontecesse agora. A igreja não tem mais esse sentimento. A igreja quer Cristo lá e ela aqui, e Cristo não como carpinteiro de Nazaré, mas como presidente do Banco Mundial. Ô, Jesus, me dá um dinheirinho aí, entendeu? Você tal, etc, etc. É verdade. É tristeza, é uma tristeza. É uma tristeza. Pastor, eu quero já estar agradecendo o senhor, tá? Já chegamos aí 1 hora, eu quero liberar o senhor, quero agradecer muito pela oportunidade. Eu espero ter deixado, como falam os antigos aqui, os pastores antigos aqui em Alagoas, eles dizem quando recebem um convite ou são convidados, né? Eles dizem, vamos deixar um olhinho na porta para voltar outra vez. Eu espero ter deixado um olhinho na porta para poder ter novamente o senhor aqui conosco, fazendo mais uma live. Hoje foi só uma introdução daquilo que eu quero depois explorar melhor com o senhor, assuntos, né, mais profundos aí da escatologia. Nós sabemos que a escatologia é um oceano, né, de informações, cujo o senhor acabou de falar, né? Está havendo um desinteresse. Eu fiz uma pesquisa recentemente sobre hinos, né? Louvores, como eu falei agora. Na década de 70, 80% dos louvores falavam sobre a volta de Jesus. Quando chegou ali a data de 80 e subindo para a década de 90, caiu isso para 50. E agora nós estamos na era que os louvores, nada contra os cantores, não estou aqui de jeito nenhum falando mal dos cantores, mas houve uma falta de desejo de morar no céu, né, pastor Edinaldo? Principalmente dos pregadores, né, que só pregam, né, pregam as coisas para aqui mesmo. O senhor é um homem mais experimentado do que eu, o senhor pode afirmar isso, né, pastor? Olha, a maioria dos louvores que as igrejas ministram hoje são mantras. Isso, verdade, pastor. E são louvores antropocêntricos. Isso. Que massagear o ego humano. Isso. São louvores que falam para o homem. Isso. São louvores que transformam Jesus em empregado do homem. Isso. Não são louvores que elevam o nome de Deus. Eu lembro de Paulo César, do Grupo Logos, que escreveu uma canção dizendo: eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se senhor. E diz a Deus como ele tem que ser. Hoje, tem um evangelho que está dizendo a Deus, esse vai ser a quinta do milagre, vai ter milagre na quinta, porque o pastor da igreja já determinou isso. Quer dizer, diz a Deus como ele tem que ser, como ele tem que agir, a hora que ele tem que fazer. Quer dizer, inverteu-se os valores. E essas canções de mantras estão sendo entoadas nas igrejas. Eu vou morar no céu, tua Shekinah vai vir sobre mim, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. 40 minutos de eu me rendo. São verdadeiros mantras que não edificam e que não constroem o entendimento das Escrituras. Essa é a música que está sendo ministrada nos altares desses últimos dias, para a tristeza, não é? Para a tristeza dos saudosistas, que tem na harpa, no cantor cristão, hinos que realmente elevam e adoram ao Deus Supremo. Eu quero agradecer também o seu convite generoso,
deixar um abraço aí para o povo de Murici, nas Amém. Alagoas, dizer aos pastores que estou pronto a pegar um avião e para Maceió, né? E de Isso. Maceió para Murici deve dar uns 300 quilômetros. Não, pastor, pertinho, 51. Então, melhor ainda, não vou me cansar muito, para ir aí fazer um congresso, um seminário, levar uns estudos de escatologia, viu? Diga que eu estou à disposição dos irmãos e saúdo a todos com a paz do Senhor, agradecendo a sua live, né, por me acolher nesses 65 minutos de live. Amém, pastor. Para mim também foi uma honra. Para mim é uma realização até de um sonho. Então, eu sempre assisti, como eu falei para o senhor aqui em off, eu assisti o senhor ali naquele programa Cabeça para Cima, da Rede Boas Novas, e esse horário era o horário que eu trabalhava como vigilante numa empresa, e eu ficava assistindo ali, aí reprisava pela madrugada, e eu sempre me alimentando ali das informações, inclusive as informações que o senhor passava ali, nós estamos vendo hoje, acontecendo claramente agora. Aí agora ficou. Aí eu falei, meu Deus, pastor Edinaldo, eu preciso fazer uma live com ele, porque o que ele falou há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, está se cumprindo na íntegra. E isso só não deixa. Eu estava pensando, pastor, até antes de fazer a live, eu estava pensando, meu Deus, como nós estamos próximos do arrebatamento. Agora acho que não tem mais nada para a gente ficar argumentando. Não, pastor, está tudo pronto. E para mim é uma honra muito grande, pastor. Muito obrigado. Glorinha deixa um abraço a todas as irmãs. Ela chegou aqui agora, mandando um abraço a todas as alagoanas, não é? Glória a Deus, amém. Dizer que será um prazer para ela também me acompanhar. Vai ser uma bênção. Agenda aí nessas terras das Alagoas. Vamos trabalhar para isso. Sururu no leite. Ela gosta, né? Eu gosto. Ou gosta, né, pastor? Uma moqueca de caranguejo ou de siri mole, entendeu? Eita, pastor. Se tiver aí um robalo, uma pescada amarela, melhor ainda. Eita, pastor, vai ser uma bênção o senhor aqui, viu? Eu creio que Deus vai preparar o momento certo, a gente vai estar juntos, em nome de Jesus. Gisley, eu e você vamos para a cozinha. Você vai descascar a cebola e eu vou temperar o peixe, viu? Seria uma honra, pastor, uma honra. Pastor, mais uma vez, recapitulando sobre o livro, os irmãos, eu vou até depois falar com a sua filha, a irmã Rebeca, para mim colocar aqui na postagem do nosso canal, no nosso Instagram também, divulgar o livro do senhor. Eu acho que é um pouco do que eu posso estar agradecendo, uma gratidão. Né? Eu que agradeço, Rebeca também. E acessar o meu Instagram e a minha página no YouTube, viu? Estamos lá com muitos estudos lá que os irmãos podem acessar. É verdade. Tem muito assunto bom lá. Meus irmãos, quero agradecer a todos e uma paz do Senhor e ter uma boa noite na presença do Senhor Jesus. Deus abençoe. Até uma próxima, se Deus permitir. Shalom. Shalom.